Gente, nós pegamos férias de quase tudo na igreja, mas de domingo a gente pelo menos vem aqui, né? Dar uma queimadinha, né? Assim, por Jesus e tal. Importante, né? Você vai fazendo isso em casa, durante a semana. E aí chega final de semana a gente faz junto, pode ser? Gente, deixa eu só arrumar essa cinta aqui que tá complicado. Orem para eu conseguir marcar o médico essa semana, gente. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo 2. Deixa aberto aí, Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 32. Gente, fazia um tempo que não senti uma presença tão forte esses aqui. E eu creio de verdade, com todo o meu coração, que o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu, antes de começar aqui, não acho que é por isso. Não tem nada a ver comigo, nunca tem. Mas eu fiquei aqui um bom tempo aqui orando, enquanto os meninos estavam tocando aqui. E buscando, falando, Deus, essa semana também. E eu creio que a mensagem que eu vou pregar hoje tem muito a ver com isso que começou a acontecer já aqui, agora. Vamos ler? Enquanto eu leio, eu creio que o Espírito de Deus já vai começar a abrir seus olhos. Se você estiver disponível, se você estiver com desejo, se você estiver com anseio, uma grande possibilidade da gente nem precisar terminar a mensagem hoje. Eu creio nisso hoje, aqui. Hoje. Eu sinto muito forte que Jesus está passando no nosso meio. Muito. Muito. Eu não sei o que Ele quer fazer hoje com você. Mas Ele quer te pegar. Eu tenho plena convicção disso, que se você deixar, Ele vai fazer. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este era um homem justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, e eu oro agora, Jesus. Abra os olhos dos nossos irmãos aqui nessa noite. Você pode, com seus olhos fechados, fazer essa oração agora. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver.
Rike oto yandarabasu keriatalabakiatariata. Shori kiatayatarabasti yandarabakyatarabasuri yandara. Rokotoria kata suri yandara. Siri yandaramaste keriandanabasti yandaraba. Mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos. Ei, Espírito de Deus. Vamos, Ele vai fazer de novo. Você já experimentou uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele está disponível, Ele está no templo agora, Ele está aqui. É você e Ele. Lembramos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Lembramos de todos os homens que viram tua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos. Deus virou uma chave literalmente esses dias em nós. Você pode achar que isso é um jargão ou não, mas não é. Como pastor dessa igreja eu estou te dizendo, Deus virou uma chave em nós. E não tem problema se você não virou junto com a gente.
Foi Jesus que virou, não foi um homem que virou. Ou você se adequa à sintonia do Espírito, ou você vai ficar fora da sintonia e está tudo bem. É uma escolha sua. Jesus virou a chave. Senhor, sintoniza a tua igreja com a chave que o Senhor virou, Pai, agora. Agora, Jesus, agora eu te peço. Sintoniza-nos, Jesus, com a maneira como o Senhor nos colocou para esses dias, Pai, agora. Por favor, Jesus. Nós lemos o texto de Lucas 2, onde a gente viu Simeão no templo, e ele fala a respeito da chegada de Jesus, e Jesus sendo uma criança. Mas o que é interessante é que Simeão viu com clareza o Cristo, Jesus, ele viu Jesus. Simeão viu o Senhor, mas provavelmente Simeão não estava sozinho no templo. Existiam outras pessoas que estavam naquele templo junto com Simeão, mas a Bíblia relata de Simeão, dizendo: Simeão viu o Senhor. Provavelmente, a Bíblia não fala exatamente, mas provavelmente alguns outros que estavam ali naquele lugar não reconheceram Jesus como uma criança. E sabe o que eu penso, que eu comecei a orar, é que nós precisamos ser como Simeão, que reconhece Jesus ainda como um bebê, porque ele não fez o que ele tinha que fazer, e Simeão já estava reconhecendo quem ele era. Sabe qual é o nosso problema? A gente espera que Jesus faça algo para nós, para que a gente possa reconhecer ele. Jesus, sendo um bebê, sendo apresentado dentro do templo, não tinha nada e não tinha feito absolutamente nada, e Simeão estava reconhecendo a glória do Pai sobre aquela criança. Ele estava reconhecendo: esse agora sim, meus olhos estão vendo o Cristo. Você consegue ver o Cristo quando ele não está fazendo nada na sua vida? Ou você só consegue reconhecer Jesus quando ele faz algo por você? A gente precisa começar a caçar Jesus aonde ele estiver, mesmo quando ele não está fazendo nada, porque ele é o Cristo, e isso basta. A revelação de Cristo é suficiente para que a gente possa buscar ele, os nossos olhos serem abertos para ver ele, mesmo quando ele ainda é um bebê, sem possibilidade de fazer absolutamente nada. Ele ainda é o Cristo. Então, o que foi que Simeão fez para que ele pudesse ver com clareza que Jesus estava na frente dele? O próprio texto que nós lemos responde a postura de Simeão. Ele responde dizendo: Simeão era um homem justo, piedoso e esperava consolação. Simeão era justo, piedoso e aguardava, ou ansiava, ou esperava com santa expectativa o dia do Senhor. Não tem como você esperar algo com tanta intensidade e tanto conhecimento e não reconhecer na hora que ele chegar. Não tem como uma esposa, sua esposa ou você mulher, estar grávida e esperar 9 meses e de repente você começa a sentir dor de parto e de repente nasce aquele bebê e você fala: não te conheço. É impossível. Se você está gerando algo dentro de você, você está aguardando e sabendo que daqui 9 meses você vai gerar uma criança. Simeão estava de forma justa, piedosa, aguardando a consolação do Cristo. Tem noção disso? Simeão não estava aguardando uma promoção para ser um sacerdote melhor. Simeão não estava aguardando uma promoção no trabalho dele para ele ser melhor. Simeão não estava aguardando
que as coisas melhorassem à sua volta, ou em Jerusalém, ou em Israel. Simeão não estava aguardando isso. Simeão estava aguardando a consolação do próprio Cristo. Talvez seja por isso que ele foi o único que conseguiu reconhecer. Eu estou falando como único porque é o que a Bíblia está dizendo, não sei. Pode ter tido outras pessoas reconhecendo, mas a Bíblia está dizendo que ele reconheceu o Cristo, sem ele ter feito nada. Ele viu o que ele esperava, ele viu a história, ele viu as profecias e ele apontou, ele falou: esse é Jesus, esse é o Messias que eu estava esperando. Será que a gente consegue esperar dessa maneira? O outro ponto que a gente percebe na vida de Simeão é que o Espírito estava sobre ele, e ele era movido pelo Espírito. Sabe onde você vai encontrar o Cristo? Para onde o Espírito te levar. O Espírito de Deus foi quem conduziu Simeão para dentro do templo e estava dizendo: ó, Jesus vai estar lá. Ele estava conduzindo Simeão para aquele lugar. Então a gente precisa aprender que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito. Tá dando um bug aqui, gente. Em nome de Jesus, parou. O que Simeão fez quando ele estava diante de Jesus e reconhecer Jesus como Cristo, só tem uma pessoa que pode fazer isso: o Espírito de Deus. Somente Ele pode revelar Jesus para você. Talvez você venha aqui num culto e fala: cara, eu queria ver Jesus. Peça ao Espírito para revelar Jesus. É Ele que vai te revelar. Você vai entender por que eu estou falando tanto disso lá no final. Você vai entender minha mensagem. A gente precisa entrar e sair em um culto e reconhecer Jesus e se importar com isso e reconhecer Jesus na nossa vida ordinária, todos os dias. É isso que Simeão está falando aqui. Nós precisamos, é impossível. Eu estou lendo um livro que a Rô me deu, As Excelências de Cristo. Muito bom, obrigado. Eu não te dei um livro aquele dia, né? Poxa vida, caraca, agora fiquei mal. Vou te dar. E ele fala que a mensagem dos últimos dias é a mensagem que vai revelar Jesus. Não sei se você está entendendo, mas igrejas sérias, entenda como sérias o que você quiser, mas só tem uma: aquela que prega Jesus. A que não prega Jesus não é séria. Ele está dizendo que a mensagem dos últimos dias vai ser revelar o Cristo. E sabe de uma coisa? Igrejas que revelam o Cristo possivelmente não é a igreja que mais todo mundo queira ir. Porque parece que todo mundo que vem na igreja quer o Cristo, mas na verdade não quer o Cristo, quer o benefício do Cristo. Porque quando nós vemos Simeão vendo o Cristo e sendo contente por aquilo que ele estava vendo, sendo uma criança impotente sem poder fazer nada, é o que nós precisamos ter, esse sentimento. Eu vejo o Cristo simplesmente por ver a beleza dele e não por aquilo que ele pode me dar, porque Simeão estava vendo um homem, uma criança que tinha acabado de nascer, mas que ele geraria uma consolação eterna nele, não porque ele podia dar naquele momento. Ver o Cristo de forma primária é importante na nossa vida. E sabe, essa parte de reconhecer Jesus, a gente vai ver no decorrer da palavra. A gente vê no caminho de Emaús, em Lucas 24, que os discípulos estavam andando, e quando estavam andando, de repente, o coração deles começou a queimar, e de repente, no queimar, um olhou para o outro e falou assim: teu coração não está queimando, o que está acontecendo? E no partir do pão, os olhos deles se abriram. O que aconteceu no caminho de Emaús ainda continua acontecendo com a gente. Os caminhos de Emaús que a gente anda são vários. Você está todos os dias
numa expectativa, andando num caminho como se fosse um caminho de Emaús. E você precisa reconhecer o Cristo diante desse caminho de Emaús. Toda hora nós estamos em alerta, caminhando um caminho de Emaús, onde o Senhor pode se manifestar. Os nossos olhos precisam ser abertos para isso. E existe uma maneira dos nossos olhos serem abertos, para que o Senhor apareça para nós. Sabe qual é? Se eu puder falar qual o método para Jesus aparecer? Falar sobre Ele. Falar sobre Ele. A gente fala de um monte de coisa. A gente fala de um monte de coisa durante um dia inteiro, mas a gente não fala de Jesus. Nós não falamos dele, e aí a gente fala: por que Jesus não apareceu no meu caminho durante a minha semana inteira? Você nem falou dele. A gente tem falado a respeito de termos comunhão, e ter comunhão não é só estar junto. Ter comunhão é falar sobre Jesus no nosso meio, porque Ele é o centro da comunhão, que o Cantarino até pregou na semana passada. Jesus é o centro da nossa comunhão. E se a gente está ao redor do Cristo, se a gente está ao redor do Cordeiro, com mais pessoas compartilhando, tenha convicção de que Ele vai aparecer no nosso meio. A gente precisa falar a respeito dele. E sabe, quando Jesus se revelar para nós, a gente precisa ter uma revelação de quem Ele é. A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos dele, e Ele fala assim: o que estão dizendo que eu sou? Quem lembra dessa pergunta? Mateus 16. Ele diz: o que estão dizendo aí, quem eu sou? E aí alguns diziam: você é um profeta, você é Elias, você é João Batista, você é isso, você é aquilo outro. E de repente se levanta Pedro e fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: isso não foi carne nem sangue que te revelou. E sabe de uma coisa? Jesus ele dá uma moral para Pedro naquele momento, dizendo assim: não foi espírito, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. Porque era fato. Ninguém tinha falado que Jesus era o Cristo dessa maneira, o Filho de Deus. E algo novo tinha acontecido. Mas se eu for perguntar para qualquer pessoa hoje aí fora, e perguntar quem é Jesus, eles vão dizer: o Filho de Deus. Essa não é mais uma revelação nova, essa é uma revelação antiga. Porque agora qualquer um sabe que Jesus é o Filho de Deus, a não ser aqueles que negam que Ele é Deus. Então não é uma revelação que você fala assim: uau, eu reconheço que Jesus é Filho de Deus, ok. Mas essa revelação já é uma revelação pronta, que a palavra já deu, você só precisa crer nisso, e está tudo bem. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Mas a gente precisa não só reconhecer Jesus, o Filho de Maria, o Filho de José, mas a gente precisa reconhecer o Cristo. E o Cristo é uma revelação do atributo de Jesus sobre nós. É além de reconhecer só o nome dele, da onde ele veio. É uma revelação pessoal, não é uma revelação pronta. Jesus, Ele quer te dar uma revelação pessoal de quem Ele é, pessoalmente, uma resposta íntima de quem Ele é para você. Porque o negócio, como diz o Bob Sorge, não é negócio, é pessoal. É pessoal o negócio. A gente precisa saber quem é Jesus pessoalmente para você. Se eu te perguntar, cara, quem é Jesus para você? Você precisa de uma revelação de Cristo em você, que te tirou de um lugar e te colocou em outro. Uma revelação íntima de como Ele te tocou e o que Ele tem feito na sua vida. Então a gente não precisa mais de revelações externas. Nós precisamos de revelações íntimas, que vai ser revelado dentro do quarto, em secreto, para aqueles que buscam Jesus. Eu já falei isso uma vez. Como é difícil pregar Jesus dentro de uma igreja. Isso soa estranho, não soa?
como é difícil pregar Jesus dentro de uma igreja. Porque não é exatamente o que você quer ouvir, mas é exatamente o que você precisa ouvir. Faz isso comigo não, velho. Já tá aí, ó. Vambora. Muitos já conheceram Jesus, o filho da Maria, eu falei. Mas ele precisa se revelar para nós. Os atributos que Cristo tem para cada um de forma pessoal. Essa é a revelação de Cristo. Sabe o que acontece com a gente? Nós construímos o véu que Jesus rasgou. Nós construímos o véu que Jesus rasgou. Eu estou aqui para te dizer, não reconstrua o véu que ele rasgou. Tem um texto que eu quero ler com você, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 até o 18. Ele diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Não construa o véu de novo que Jesus rasgou. Você está transformando o sacrifício de Jesus inútil quando nós queremos reconstruir o véu que ele rasgou. Você está trazendo o sacrifício de Jesus insuficiente de transformar a sua vida quando você coloca o véu para que ele não veja a sua face. Em Cristo, o véu é rasgado. Em Cristo, o próprio Cristo é revelado. Sabe qual é o medo que a gente tem? É que às vezes pensem que a gente não tem mais o Cristo, que é o que exatamente Moisés está fazendo aqui. Ele vestia de novo o véu, porque ele não queria mostrar que a presença não estava mais com ele. Então deixa eu te falar, o primeiro véu que foi rasgado quando Jesus morreu, e ele rasgou o véu do templo de ponta a ponta, esse véu que era para entrar no Santo dos Santos, esse véu foi rasgado pelo poder de Deus. Esse véu, Jesus foi lá e rasgou. O primeiro véu foi rasgado, mas o segundo véu é a gente que coloca, e é esse que você precisa tirar. O véu precisa ser tirado de você, para que a gente possa ver o próprio Cristo. É mais fácil você entrar na presença e se expor na presença de Deus com o véu colocado, porque você tem medo do que Jesus pode fazer com você. E se Jesus pedir alguma coisa para mim que eu não quero fazer, é isso aí. A exposição ao Cristo vai te pedir coisas que você tem medo. O véu, ele não esconde só o seu rosto diante do Senhor, mas ele esconde a face do Senhor para você não ver. Não é só você que não está vendo Cristo, é o Cristo que não está te vendo. E quando a palavra diz que nós precisamos entrar, e ele está dizendo assim, olha, foi retirado o véu. Ele está falando de um Novo Testamento, de uma prática que eles faziam no Antigo. Foi retirado, mas ele falou, aonde está o véu agora? No coração.
nós ainda não sabemos entrar na presença de Deus com a face descoberta. Ele está dizendo, vocês precisam entrar na presença de Deus com a face descoberta. E só assim, a gente vai poder experimentar quem realmente Jesus é na nossa vida. E sabe qual a importância de você reconhecer quem é Jesus na sua vida? Sabe qual é? É que o mundo está cheio de conceitos a respeito de quem é Jesus. E qualquer conceito que o mundo tenha a respeito de Jesus que não seja o da Bíblia e aquele que o Espírito está revelando para você, é um conceito que vai te gerar dúvida de quem Cristo é para você. Se você ficar com um conceito genérico de quem é Jesus, possivelmente você vai ser enganado nesses dias por um conceito que o mundo criou a respeito de Jesus. Isso é perigoso, você não tem a convicção de quem Jesus é para você revelado. Então o véu precisa ser rasgado, as dúvidas precisam ser tiradas, para que você seja transformado de glória em glória. Só existe a opção de entrar na presença de Jesus com a face descoberta. E o que é estar com a face descoberta? É sem nada, é nu diante da presença do Senhor, é ser como Adão, nu diante da presença do Senhor, é dizer, Senhor, esse sou eu. Você tem coragem de se apresentar para Jesus como realmente você é, como se ele não soubesse quem você é? Eu fico imaginando Adão, né? Ele estava lá no Éden, bonitão, e de repente ele peca. E aí ele se esconde atrás da moita, e eu fico imaginando Deus lá de cima olhando, falando, Adão, cadê você? Tipo, brincando de esconde-esconde, sabendo onde ele estava, entendeu? Tipo, cara, eu estou só te perguntando só para ver se você fala comigo. Mas eu sei onde você está. E quando você está descoberto diante de Deus, é aí que Ele pode fazer algumas coisas. Então existem 3 pontos que a gente precisa compreender nesse texto, que é o véu, uma reconciliação e a liberdade em Cristo. O véu que separava não está mais separando, ele foi rasgado. A gente sabe isso na teoria, é muito bom saber que o véu foi rasgado, mas na prática a gente não avança para o Santo dos Santos. Na prática a gente continua em algum lugar que alguém fale alguma coisa para que eu receba alguma coisa. Não, o véu foi rasgado. E você pode entrar nesse lugar. Você pode retirar o véu que você mesmo está colocando. Você entende que o homem sempre está tentando colocar alguma coisa entre Deus e homem? E Jesus está dizendo, eu reconectei a sua paternidade com Deus, e você pode se achegar nesse lugar. Jesus veio, tirou o véu. O homem veio, coloca o véu. Não é assim. A gente tem que entrar nesse lugar sem o véu. A gente precisa encarar Jesus com face descoberta. Não adianta andar com Jesus com o rosto coberto, escondendo as coisas que você faz, achando que Ele não está vendo. Se Ele não vê sua face, Ele não pode transformar a sua vida. Quando a gente está cantando mostra-nos tua glória, mostra-nos tua face, é uma música perigosa, porque quando você vê a face dele, a sua vida vai ter que mudar. E se não mudar, é porque você está entrando na presença com o véu. Se a tua vida não mudou até agora, possivelmente você está entrando na presença de Deus com o véu. E eu digo isso sabendo que eu tenho véu, que eu já coloquei na minha vida e Deus não transformou algumas coisas. Não acho que, não, então você tem e você tirou todos os véus. Bom se fosse, se eu tivesse conseguido tirar todos. Mas nós estamos aqui hoje para rasgar alguns véus. Aleluia. E entrar para ser transformado de glória em glória. Porque depois do véu, nós temos a reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sabe qual é o papel de se retirar o véu? De reconciliar de novo com Deus. Cara, se a gente não quer aquilo que é o principal, ser reconciliado com Deus, então deixa o véu aí. Reconciliar o pai com o filho com o pai. É necessário que tenha tirado o véu. Deus é tão bom que eu não sou só reconciliado. Ele me chamou para ser um agente de reconciliação. Quem é agente de reconciliação aqui? Sério? Você precisa ser um agente de reconciliação entre Deus e os seus filhos, entre o pai e o filho. Nós precisamos ser esses agentes de reconciliação e entrar num lugar aonde nós vamos para esse terceiro ponto: liberdade em Cristo. O texto de 2 Coríntios termina dizendo assim: onde o Espírito de Deus, e isso é do Espírito, e aonde esse Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Mas a gente não aprendeu a usar a liberdade de Cristo. A liberdade de Cristo, na verdade, ela é uma liberdade de escravo. Eu sou um escravo por ser livre. Por ser livre, eu me tornei escravo de Cristo. Tem uma música que o Eric, acho que é o que canta, ele diz: eu sou um escravo do Senhor e dos seus planos. Essa é uma escravidão mais livre que você pode ter. Nós somos livres mediante uma escravidão ao amor de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do mundo, mas eu sou escravo do plano de Cristo para a minha vida. Porque eu retirei o véu. Eu preciso ser escravo disso. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente veja o que é realmente o importante esses dias. E sabe qual é o importante? João 17, versículo 3. Talvez um dos textos mais importantes da Bíblia é João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Cristo. Se você vem numa igreja porque quer herdar a vida eterna, mas não está no caminho em conhecer a Cristo, então não estamos indo para a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Cristo. A resposta já está no próprio texto. A vida eterna não é só viver eternamente, a vida eterna é conhecer a Cristo eternamente. E sabe quando começou a sua vida eterna? A minha, no dia 15 de setembro de 1988. Nesse dia começou a vida eterna para mim. Nesse dia, os meus olhos se abriram aqui nesse mundo e eu comecei a vida eterna. E a vida eterna, desde que eu nasci, é conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer a Cristo. Essa deve ser a causa da minha vida. A vida eterna já começou. Você não vai esperar morrer ou Jesus voltar para começar a vida eterna. Ela já começou. E nós precisamos conhecer e gastar a nossa vida para conhecer a Cristo. A gente precisa tirar de nós a obrigação de conhecer a Cristo. A gente precisa tirar de nós a obrigação de ter que fazer uma devocional. Eu sou obrigado a fazer uma devocional. Não, você não é obrigado. Mas a palavra diz que você precisa conhecer a Cristo. Então você precisa dedicar seu tempo para conhecer Ele. Então você precisa tirar as obrigações e precisa entrar nesse lugar de prazer em conhecer a Cristo, porque a vida eterna é essa.
E se você está caminhando para uma vida eterna com Cristo, é isso que você vai fazer na eternidade. Conhecer a Cristo, é isso que você vai fazer na vida eterna. E se você não está querendo conhecer agora, você vai ser simplesmente alguém que não sabe nem o que está fazendo lá no céu, conhecendo a Cristo. Você vai cair lá de paraquedas. Olha, conhecer a Cristo é agora. Poxa vida, eu passei uma vida inteira sem conhecer a Cristo. Deus te deu uma oportunidade, rasgando o véu, te reconciliando, te dando liberdade, para que você conheça Cristo. Agora. A gente estava conversando essa semana aqui na quarta-feira de manhã, eu, a Gil, o Ju e a Sil, e a gente está escrevendo algumas coisas a respeito da igreja. E aí eu dei um exemplo do que eu penso e que eu gostaria que a igreja compreendesse o que a gente está fazendo aqui. E eu falei a respeito de conhecer a Cristo, de uma convicção de que a gente precisa conhecer Jesus. E eu pensei, se eu moro distante de alguém que eu gostaria de conhecer, e eu tenho a oportunidade de conhecer essa pessoa hoje, via telefone ou por ligação, eu começaria a fazer as ligações e falaria com ela e começaria a conhecer essa pessoa, certo? E quando, depois da gente se conhecer e já ter conhecido muito tempo, a gente está ali trocando ideia, de repente a gente marca um dia da gente se encontrar. E quando nós nos encontrarmos, a gente não é dois estranhos, nós somos dois conhecidos que agora estavam no mesmo lugar. Essa é a ideia de conhecer a Cristo. Ele ainda não veio, mas você pode começar a conhecer a Cristo, porque Ele pode se revelar hoje para você. E quando você for o encontrar, você não é um estranho de Cristo. Você só vai continuar a conhecer no mesmo lugar onde Ele está, onde Ele habita. E Ele habita em altos lugares. A vida eterna é conhecer a Cristo, não por obrigação, não por ser coagido por Ele, não por amor. Nós precisamos amar Jesus e conhecer a Ele. Sabe, se a gente começar a se relacionar com um Jesus, que você quer que Ele te dê alguma coisa, existe algo aqui que pode acontecer. Quando você receber esse algo de Deus, de Jesus, possivelmente você vai abandonar Ele, porque você já conquistou o que você queria. Ou existe um outro lado que é, você pode ter essa mentalidade de querer algo de Jesus e Ele não te dá. E você larga Ele porque você se frustrou porque Ele não te deu. Agora existe uma maneira de se relacionar com Jesus, aonde você quer conhecer Ele, e a qualquer custo, custe o que custar, passando o que for. A gente pode estar sendo perseguido, a gente pode estar sendo açoitado, a gente pode estar sendo maltratado, minha vida não está boa. Nós estamos perseguindo algo maior, que a gente vai conhecer até a vida eterna. E isso vai te fazer manter de pé nesse lugar. Não se contente com algo que Ele pode te dar nesses dias. Não se contente com o não que Ele pode te dar também nesses dias. Não se frustre com isso. Se encontre em Jesus. E peça para Ele: Jesus, se revela então para mim. Se você é a pessoa mais importante, eu quero a tua revelação. Quem está procurando por algo que Ele pode dar, está correndo atrás do vento, isso que nos textos de Provérbios está dizendo. Mas quem está correndo atrás dele, esse está ganhando tudo. Está perdendo tudo para ganhar tudo. Eu estou perdendo tudo para ganhar tudo.
Faz alguns anos atrás, uns 20 anos, aonde eu entendi o que é perder tudo para ganhar tudo. Faz 20 anos que eu não me arrependo de perder tudo para ganhar tudo. Faz 20 anos que eu decidi perder tudo que eu tinha para ganhar tudo dele. Sabe quando eu começo a perceber o que foi que Paulo viu lá naquele caminho de Damasco? O que foi que João viu na ilha de Patmos? O que foi que os discípulos viram no monte que transfigurou Jesus? O que foi que Moisés viu na sarça ardente? O que foi que Isaías viu quando ele caiu com o rosto no chão? O que foi que esses homens da Bíblia viram que a gente não está vendo hoje? O que foi que eles viram que a gente precisa ver? Eu não estou te julgando que você nunca viu. Eu estou te encorajando caso você nunca viu. Ou estou te encorajando, se você já viu, veja mais. Porque é a vida eterna. Se você me disser que você já conhece tudo de Cristo, Ele já se revelou completo para você, não sou eu que vou te dizer que é mentira, é a palavra, porque Ele diz que a vida eterna é essa, conhecer a Cristo. Então a gente precisa ser uma igreja desesperada, rendida, e dizer: Senhor, o que foi que esses homens viram que eu preciso ver também? Porque esses homens, João na ilha de Patmos, ele provavelmente não tinha nada de bom, mas ele viu algo que fez ele suportar até o dia da sua morte, isolado, numa ilha, sozinho. Ele viu algo tão glorioso que ele falou: pode me deixar aqui e não tem problema nenhum, eu vou continuar nesse lugar. O que foi que Isaías viu? Que ele diz: sou homem de lábios impuros. O que foi que Paulo viu no caminho de Damasco que fez ele cair no chão e ficar cego durante 3 dias? Que luz era essa que Paulo viu que cegou ele durante 3 dias? E ele só retorna a ter a visão quando um homem de Deus vai e ora por ele e diz: retorne a visão. Mas é como se o próprio Deus estivesse falando assim: ó, ora lá por Paulo e traz a visão do céu e ele vai voltar a ver. O que foi que esses homens viram? O que foi que Moisés viu numa sarça ardente que fez ele retornar, sair do lugar onde ele já estava muito bem estabelecido de novo, e ele volta para resgatar um povo inteiro? O que foi que ele viu para encorajar ele a voltar e depois libertar um povo no meio do Egito e caminhar durante 40 anos no deserto? O que foi que Moisés viu que trouxe tanta coragem para ele, para suportar todas essas coisas? Há uma beleza em Jesus que a igreja precisa ver esses dias, que vai fazer a gente suportar todas as coisas. E eu não estou menosprezando, eu até falei para Gil essa semana, eu disse assim: a gente precisa encontrar um controle, um limite, eu não sei qual é a palavra, entre entender que a prioridade é Cristo e conhecer Ele, mas saber também que existe uma vida aqui na terra e o Senhor quer fazer algo bom. O Senhor quer cuidar de você até que Ele volte. Tá tudo bem. Mas se a gente não alinhar essa prioridade de conhecer a Cristo e passar por todas as coisas, independente porque a gente viu algo que é muito maior, a gente não entendeu o Evangelho ainda de Jesus. Jesus precisa se revelar para nós. O que foi que esses homens viram que a gente precisa ver também? Eu queria orar com você. A minha oração hoje pela manhã, enquanto eu estava em casa e ontem à noite, era: Senhor, que os olhos sejam
abertos e desimpedidos para que eles vejam Jesus. Se até hoje você estava aqui só para ter algo de Deus, que hoje a sua mente, os seus olhos, o seu coração caiam as escamas para que você veja completamente Jesus. E se você, assim como eu, quer ver Jesus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Mas, de verdade, não fique se você não quiser. Eu não vou ficar chateado, não tem a ver comigo, é com Jesus. Eu acho que a gente precisa entrar nesse lugar, falar: Jesus, nós queremos te ver. Eu fiz talvez a mensagem mais simples da minha vida, mas a minha oração é que Simeão, o espírito de Simeão possa cair sobre nós hoje aqui, e a gente consiga ver, reconhecer de verdade o Cristo, mesmo quando Ele não tem nada para te oferecer, mas só pela beleza dele. Enquanto eles vão ministrar uma canção, comece a pedir para Jesus abrir os seus olhos. Eu sonho com a gente ter uma igreja com os olhos abertos para ver Jesus. O que foi que Paulo viu, Moisés, Isaías, precisa nos encorajar hoje aqui.